Do som da indústria aos apitos de greve. Os trabalhadores e trabalhadoras são diversos, complexos e, acima de tudo, agentes de sua própria história. Bem-vindo à Hora do Trampo, o podcast sobre os trabalhadores ao longo de nossa história. Olá, sou William Cândido, editor e produtor do podcast Hora do Trampo, e a apresentação dessa edição fica a cargo da professora Clarice Esperanza. Hora do Trampo é projeto da História do Trabalho na Escola, vinculado ao Departamento de História da URGS. Então, bem-vindas a mais uma Hora do Trampo. Na edição de hoje, eu tenho o prazer de receber a minha amiga, minha colega, Melina Perussato. Oi, Melina, tudo bem? Oi, Clarice, prazer estar aqui contigo, prazer todo mundo que nos ouve. Melina é professora na FACED, URGS, historiadora do trabalho, historiadora do ensino, 1001 atividades, né, Melina? Jogando em todas as pontas. Joga tudo. Então, assim, a menina tem uma pesquisa super legal sobre o jornal O Exemplo, que muita gente conhece dentro da academia, né, dentro das universidades, mas não tanto fora das universidades. Então, eu queria que tu nos falasse um pouco sobre o jornal O Exemplo. O que é o jornal Exemplo? Em que período que ele existiu? Qual que é a importância dele? Então, essas perguntas bem amplas, né? Sim, que daria para ficar meia hora aqui, pelo menos, exato. falando sobre isso. Mas, enfim, o Jornal Exemplo é um jornal que foi colocado dentro desse conjunto de jornais chamados Jornais da Imprensa Negra, que é uma classificação posterior, né? Na época não era utilizada, mas hoje a gente usa essa categorização por suas características, pela sua produção, pela sua circulação, pela sua pauta, né? Então, ele surge no dia 11 de dezembro de 1892, em Porto Alegre, e se estende até janeiro de 1930. Ele teve vários intervalos, várias interrupções. A gente considera 3 fases, né, ao longo desse período, e ele somou quase 1.000 exemplares, né? E desses 1.000 exemplares, boa parte, cerca de 70%, 80% deles estão preservados em diversos acervos, né? E alguns projetos que o digitalizaram e que permitem, então, que hoje pesquisadores não só do Brasil, mas do mundo todo o acessem, né? Então, o projeto político que foi proposto naquele 11 de dezembro de 1892 foi sintetizado pelos próprios fundadores como a defesa de nossa classe e a luta, né? A busca pelo aperfeiçoamento de nossos medíocres conhecimentos, né? Mas se tratava de um grupo de homens negros jovens, o mais jovem tinha 16 anos, o mais velho tinha 29, e que eram todos alfabetizados, mais que isso, eram letrados, eles tinham conhecimentos eruditos, né? Tinham uma leitura ampliada, e eles pautavam basicamente a luta. Quando eles falavam a defesa de nossa classe, eles estavam falando sobre a defesa das pessoas negras, né? Ou homens de cor também, que era outro termo usado na época, que eles usavam em sentido transgressor, né? Se era usado como um adjetivo para desqualificá-los, eles qualificavam e também tensionavam se eram só eles que tinham cor, né? Então tem alguns artigos que, inclusive, eles tensionam, somos só nós que temos cor, né? Os outros são os incolores. Mas eles tinham essa proposta, então, de que, por meio do jornal, defender as pessoas negras e lutar por instrução ou educação. Então, quando eles falam que buscavam pelo aperfeiçoamento de nossos medíocres conhecimentos, era um jogo retórico, mas era para justamente lutar por direitos postergados, né, nas palavras dele, e sobretudo a educação, porque eles entendiam que por meio da educação eles conseguiriam romper com alguns estereótipos racistas da época que, por meio dessas teorias raciais, hierarquizavam as pessoas a partir da sua cor da pele, da sua origem racial, e não por seus talentos e virtudes. Então, eles queriam que a República e esse pós-abolição fosse organizado tão somente pelos talentos e virtudes, e não pela cor da pele. Né? E aí, por meio da educação, eles queriam mostrar que qualquer cérebro, se submetido ao ensino, se desenvolveria. Não era uma questão inata ou adaptativa, como algumas teorias postulavam, mas era uma questão de oportunidade. Então, assim como outros intelectuais negros da diáspora, eles estavam dizendo que o que conferia inferioridade ao negro era, na realidade,
a ausência de oportunidades e escolhas que foram deliberadamente tomadas pelo Estado quando não garante acesso à educação, quando não garante vários outros direitos, né, à população negra, e eles vão, então, denunciar esse Estado que deliberadamente, não é uma questão de o Estado abandonou, não, ele deliberadamente, foi uma escolha do Estado abandonar as pessoas negras a essa situação, né? Então, eles queriam contestar, mas para isso era preciso massificar, era preciso que todas as pessoas negras, ou o maior número de pessoas negras, se educasse, se instruísse por meio do exemplo, né? E aí os trocadilhos, por meio do exemplo, então, essas teorias fossem contestadas, e para provar isso, eles mostravam também os seus talentos e virtudes. Então, eles escreviam poesias, eles discutiam temas de alto interesse, né, sobre qualquer assunto. Então, eles também estavam ali por meio do exemplo do intelectual, mas também moral, né, que era outra dimensão super importante de como era importante ter uma conduta, né, ter um comportamento determinado, enfim. Então, eles também vigiavam bastante o comportamento das pessoas nas associações, nas ruas, nos espaços de trabalho, mas tudo isso para levar adiante esse projeto das palavras dele de levantamento moral e intelectual da sua classe, né? Que era um eufemismo, né? Uma palavra para designar essa coletividade negra. O século XIX era o século também de liberdade negra, né? Na vigência da escravidão, a partir da metade do século XIX, a maioria da população negra não era mais escravizada, era livre, era liberta e estava pautando direitos, estava lutando por direitos. Tanto é que nós vamos ter vários abolicionistas negros, professores, profissionais liberais, enfim, várias pessoas negras livres ou libertas que foram agentes, né, desse processo de abolição, né? E com o pós-abolição, então, era necessário reafirmar esse lugar do negro na liberdade e também na cidadania. E o racismo, como estruturante das relações sociais, vem se consolidando junto com a liberdade negra, né? O Marcos Vinícius de Freitas Rosa, a Flamínia Albuquerque, a própria Ana Flávia, vários estudiosos nos mostram isso, que o racismo ele vai se expandir, se consolidar e se estruturar no Brasil junto com a liberdade negra. Era preciso construir mecanismos de controle, repressão sobre a população negra fora do domínio senhorial, né? Então, o Estado as instituições, né, vão se organizar de forma racista também, justamente para exercer esse controle. Né? Então, era, sem dúvida, o grande, né, desafio a ser enfrentado pelas pessoas negras. Então, o exemplo também passava por isso, de mostrar para as outras pessoas, né, para as pessoas brancas, enfim, que que as pessoas negras tinham valor, não eram escravizadas, né, tinham um intelecto desenvolvido, produziam e refletiam e pautavam um outro projeto de república. Então aqui a gente também está falando nesse sentido, de disputar esse pós-abolição, essa república por meio da imprensa, que eles reconheciam como uma arena de lutas e combates privilegiado para isso. Eles frequentemente discutiam com jornais de maior circulação ou mesmo com jornais operários, com jornais, né, das pessoas pobres, né, justamente para dizer sobre a necessidade de atentar para as particularidades das pessoas negras nesses processos, né, que vão marcar, essas transformações que vão marcar esse período. Nesse momento, os jornais também havia muitos jornais, né, do movimento operário, né, e muitos também se empenhavam nesse projeto de valorização do trabalho, né, num país que também, né, tinha toda essa herança de desvalorização, né, do trabalhador braçal. Como que era a relação dos fundadores do Exemplo, do grupo do Exemplo, com esse movimento operário, com esses outros jornais, ou com esses, sei lá, sindicatos, associações operárias? Essa foi uma das questões que eu acho que a minha tese contribui para aprofundar esses vínculos, justamente porque os trabalhos anteriores apontavam para essa vinculação do Exemplo com o movimento operário no século XX. Mas eu identifico que na fundação do jornal, o Marcílio Freitas, por exemplo, que foi um dos fundadores que tinha 16 anos, era tipógrafo, e ele imprimia o Exemplo nas oficinas do Jornal Mercantil, que era onde ele trabalhava, e ele foi, se eu não me engano, secretário fiscal, não lembro agora de cor, da Sociedade Tipográfica, que foi fundada em 1893. Então, fundou-se a Sociedade Tipográfica, ele estava lá atuando. Então, a gente tem um militante
do movimento operário na fundação do Jornal Exemplo, que era um jovem, né, 16 anos. E depois outros, sobretudo aí sim na segunda fase, a gente vai ter o ingresso mais consistente dessas pessoas negras do movimento operário. Um deles é o Tácito Pires, que também na tese eu pesquisei a biografia dele, que ainda não tinha sido estudada, e que é um nome super frequente na historiografia do trabalho, só que é interessante ver que na imprensa operária a cor dele, a raça, enfim, a origem não era um dado que ele explorava, que era apontado, né? Mas no exemplo, o tempo todo ele reafirma esse lugar de ser um homem negro, né? E o Tácito Pires, ele nasceu de ventre livre e foi fundador da Liga Operária Internacional em 1895. Né? Então, logo depois do Jornal Exemplo ser fundado, ele estava fundando junto com Xavier da Costa, Francisco Xavier da Costa, que o Benito Schmidt estudou, e os dois foram, respectivamente, o Francisco presidente e o Tácito Pires vice. Então, nós temos na fundação da Liga Operária Internacional 2 homens negros na cabeça dessa liga, né? E o Tácito vai escrever no jornal, acho que é a Voz do Operário, se não me engano, que é o jornal da Liga. Depois eles vão endossar o manifesto do Partido Socialista, que em um dos seus artigos dizia que o socialismo era contra o ódio de raças. Então, tudo isso são indícios que eu fui explorando justamente para marcar essa indissociabilidade de raça e classe na reflexão sobre a própria constituição desse movimento operário em Porto Alegre. E o Jornal Exemplo, na historiografia, essa primeira fase era adjetivada exclusivamente pelo adjetivo usado pelos seus redatores, né? O primeiro editor, que era funcionário público dos Correios, ele disse no primeiro ano do jornal que o Exemplo era um jornal literário, crítico e noticioso. E aí as pessoas na primeira fase o Jornal Exemplo era literário, como se a literatura não fosse política, como se por meio da literatura não se pautasse também direitos, ou essa questão crítica e noticiosa. Mas o fato é que, ao buscar ler, né, enfim, no próprio jornal, tanto o jornal A Federação, que era um jornal do Partido Republicano, que era uma espécie de diário oficial da época, né, porque o Partido Republicano Rio-Grandense era o partido hegemônico, quanto o Correio do Povo, que era um jornal também, né, de maior circulação, todos os dois, quando saudaram o primeiro ano do Exemplo, disseram que ele era um jornal de proletários. Né? Um falou que era um jornal de proletários e outro que era um jornal que divulgava os interesses dos proletários. Então, a grande imprensa, né, do momento olhava, por exemplo, como jornal operário. Então, essa foi um ponto que eu tentei trazer na minha tese, de pensar o Exemplo como jornal operário também, e que estava tensionando os seus pares que não atentavam para essas particularidades, para essa dupla opressão, em alguns momentos eles usam essa expressão, que afetava o trabalhador negro. Mas eu me lembro muito da tua tese, lá da tua pesquisa, das mulheres que escreviam também, né? E não sei, me corrige se eu estou errada, mas eu me lembro que eu me senti uma tensão ali das mulheres também, né? É isso ou não entendi nada? Não, com certeza, com certeza. Tanto que desde o primeiro número eles manifestaram as expectativas sobre as mulheres, né? De que as mulheres deveriam ocupar esse espaço do doméstico, da mãe, da moça, que, né? Bem uma imagem em diálogo com que o positivismo, né? E o conservadorismo que careta, né? Careta, né? Então, eles estavam nutrindo essa expectativa de que as mulheres seriam as principais responsáveis pelo levantamento moral, né? Pela parte moral. Então, assim, positivismo na veia, né? Mas, por outro lado, se a gente for pensar que esse não era o lugar que a sociedade projetava sobre as mulheres negras, tem um viés transgressor, né? Mesmo que seja um transgressor dialogando com o lado careta, né? Mas assim, não é, a mulher negra não era a rainha do lar, ela era a que cuidava do lar alheio. Então, assim, quando eles projetam isso, a gente também tem que considerar que era transgressor a uma expectativa republicana e pós-abolição sobre as mulheres negras, né? Então, também por isso é importante trazer a dimensão interseccional de análise, né? Mas na primeira fase, a gente vai ter uma participação muito tímida, que é da Celina Bus, que ela escreve até um poema falando sobre o comportamento das moças, né, sobre esse controle sobre o comportamento delas nas festas, que era frequente nas colunas sociais, assim. Tudo que eles não falam sobre as mulheres nos editoriais, eles falam na coluna social, né, na vigilância sobre a atuação. Então, assim, havia uma tentativa de controlar. Também, como a Fernanda Oliveira aponta nos estudos dela, de entender que essas sociedades eram espaços de arranjo matrimonial também,
eram espaços para formar a família e também de construir luta política, né? Então, era importante estabelecer alguns parâmetros de feminilidade, mas também de masculinidade, né, dentro desse projeto de emancipação e de reconstrução da imagem do negro. Né? Tem até um artigo que a Celina recomenda para falar sobre os efeitos da Guerra Civil de 1893 a 95, conhecida como a Revolução Federalista, sobre os homens de cor, né, sobre os homens negros, que eram recrutados à força. Isso era um tema muito comum na época, e ela encomenda um texto para falar sobre os efeitos, né, disso no cotidiano da cidade, né, de que se o jovem, que era um jovem barbeiro, que era muito habilidoso, se ele fosse levado à força, né, o impacto disso e tal, para todo mundo, não só para as pessoas negras. Mas é na segunda fase que elas vêm com tudo, assim. Na refundação tem uma que assina como uma democrata, e ela é saudada pelos fundadores como uma moça filha de operários, né? Então também marcando esse lugar proletário, operário, trabalhador, e ela falando sobre a importância de se ter coragem, né? Tanto que um dos textos é coragem, não lembro só dela, mas enfim, ela fala muito dessa coisa da coragem, de que um discurso bastante anticapitalista também, né? De que lutar contra o soberano, né? O soberano como capital, como dinheiro, que é necessário não só lutar contra a questão racial, né? Mas porque as duas coisas estavam, como Angela Davis, né? Nos dias não tem como pensar capitalismo, o antirracismo sem um anticapitalismo. E depois a gente tem a Sofia Ferreira Chaves, que escreve ao longo de um ano, quase um ano, né? Mas publica uns 10 textos, e que é fantástica. Assim, ela vai se tornar professora, literata, e ela vai estar discutindo sobre muitas coisas, assim, sobre o fato de a liberdade ainda não ter acontecido e que para ela acontecer as pessoas precisam se instruir. Toda a expectativa que se tinha sobre os jovens, né, sobre a mocidade, de que também essa expectativa geracional era algo comum desde a primeira fase, de que os jovens, né, então levariam adiante esse projeto por meio da instrução. E lá pelas Santas ela escreve um texto às mulheres, né, em que ela diz que sim, que é importante a estética, né, a beleza, as vaidades, a beleza, né, os vestidos, mas que só isso não é o suficiente, que é preciso nutrir a alma, e a alma só vai ser nutrida com a instrução. Então ela incentiva as mulheres a se instruírem, a compartilharem a beleza dos salões, enfim, com também a beleza da alma, né, da leitura, e ela publica vários poemas, enfim, né, então, fazendo assim, e também convocando as pessoas a se associarem, a apoiarem um projeto que foi feito, mas que não foi levado a cabo, de uma união, uma associação das sociedades negras, né, que seria recreativa, beneficente e instrutiva. Então, assim, tem uma atividade muito grande dessas mulheres, várias sociedades femininas, a Liane Miller já havia apontado, né, na dissertação dela, várias sociedades femininas que vão estar passando pelo exemplo. E comparando com a imprensa operária, a Silvia Petersen tem um artigo de 86 e 87, e a Isabel Bilhão também na sua tese, apontam que era muito mais fechado, né? Que não encontraram no final do século XIX, pelo menos, ali nesse contexto, nenhuma mulher escrevendo, mas uma postura muito parecida sobre as mulheres, né? Uma projeção, uma expectativa muito semelhante, assim. Mas o que a gente vê na imprensa negra é que as mulheres estavam lá escrevendo, estavam lá também. E, claro, e aí vão se gerar essas tensões, né? E elas usam muito da ironia, né? Para dizer, olha, sai aqui do meu lugar de obscuridade, de obscura colaboradora, né? Sempre se coloca um lugar de muita modéstia, né? De falar, não devia nem estar aqui, e aí vão lá e pá, né? Dão assim, literalmente uma chapuletada na cara de todo mundo, dizendo, olha aqui, ó, olha tudo que a gente pensa que a gente pode participar e contribuir. Melina, para terminar, como é que o professor, a professora pode, né, trabalhar com o exemplo em sala de aula? É possível, porque essas histórias são maravilhosas, né? Eu acho que é um jeito também de trazer a história mais para perto, né, da experiência dos alunos, das alunas. Como é que a gente pode fazer? Eu sei que o acervo do jornal está disponível online, né, no site do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, mas tu tem alguma dica, assim, como é que o professor, a professora pode fazer?
Então, tem que levar para a sala de aula. Eu acho super importante que eles visualizem o periódico, tem as fotos das pessoas, né? Mais para frente eles vão começar a colocar fotos. E a gente está produzindo um paradidático a partir do Jornal Exemplo, né? Tem um projeto que é apoiado pela Secretaria de Educação à Distância, né? O Núcleo de Produção de Materiais Didáticos da URGS, a SEAD, e o NAPEAD, que a gente está justamente focando um pouco disso que eu falei aqui, vai estar lá no livro, justamente para que chegue. Né, nesse processo aí de implementação da 10.639, enfim, se pauta muito isso, de que é importante e diria fundamental que a gente humanize a história, né, de que não seja só a gente só largue os dados, informações, mas que a gente mostre quem eram as pessoas que estavam participando e atuando nesses processos, não só num lugar passivo de quem era afetado por essas políticas do Estado, enfim, mas como sujeitos ativos que estavam lutando e que foi graças a essas lutas que a gente teve algumas das conquistas que, né, pensar mais para frente, as leis contra o racismo, a própria Lei 10.639 é uma lei que vem desse longo histórico, então também é pensar esse movimento negro educador que a Nilma Lino Gomes nos convoca a pensar, e é isso, assim, acho que é explorar essas histórias. Tem muitos textos que poderiam ter sido escritos agora, se a gente não falar de quando as crianças vão se identificar, especialmente aquelas que vivem na periferia, aquelas que são negras e que sofrem com racismo, e tem um papel pedagógico fundamental, que também passa por educar as crianças brancas, né, para a construção de relações étnico-raciais mais saudáveis, para entender que por mais esforçados, por mais dedicados que as pessoas fossem, porque ali a gente vai ver as trajetórias deles estudando, um foi fazer direito em São Paulo, enfim, e isso não foi suficiente para que eles não vivessem, não sentissem o racismo, né? Porque o racismo é estrutural, como foi dito lá no começo, ele perpassa tudo, ele vai criando. Então, tu pula um obstáculo, mas daqui a pouco já tem outro. Então, assim, para romper com esses discursos meritocráticos, ou de que as cotas deveriam ser só sociais, né? Porque a classe dá conta de tudo. Então, eles estão mostrando, sim, é uma questão de classe, só que essa classe é uma classe racializada no Brasil, né? Essa classe tem cor. Mesmo numa situação de extrema pobreza, as pessoas negras vão estar numa situação pior, vão ter menos acesso, porque não vão usufruir dessas vantagens simbólicas, né? Que o fato de ser branco traz, os benefícios simbólicos que o fato de ser branco traz às pessoas. E eles estão apontando isso o tempo todo. Então, eles vão dizer, por exemplo, nós, pessoas negras, estávamos, né, reunidos na casa do fulano do Beltrano, que é uma família, e a polícia cobrava, né, que eles tivessem ou a certidão de casamento ou autorização policial para dar festa em casa. Estávamos lá com a certidão de casamento e quem aparece lá? A polícia dando uma batida para saber o que estava acontecendo. E aí nós, né, apresentamos lá a certidão de casamento, enfim. Mas, do outro lado, 3 jovens incolores, né, deles viram, os incolores estavam fazendo arruaça, bêbados, badernando, e nada lhes acontece. Né? Então, eles vão trazendo esses exemplos, assim, vários exemplos no jornal, né? Coisas que são super atuais, na verdade. Super atuais, isso. Ou mesmo a forma como os jornais, né, produziam esses estereótipos sobre as pessoas negras. Mesmo isso de pessoas negras estavam indo para casa depois do trabalho e eram agarradas pela polícia para serem levadas para a Federalista, para lutarem na guerra. Né? Eles, como assim as pessoas... E aí eles usavam muito isso, pessoa trabalhadora, né? Ou trabalhadores que eram presos indo para casa. Né? Então, assim, são coisas muito atuais. Então, isso também trabalha com uma empatia histórica, né? De as pessoas... E aí daria para trabalhar até comparativamente com situações contemporâneas de racismo. Então, tem esse papel extremamente pedagógico, né? De ver que mesmo eles dando cheque em várias instituições republicanas, como essa coisa do casamento, de ter uma profissão e tal, o racismo era um obstáculo constante, né? Um periódico, assim, eu digo, um periódico rende uma tese inteira, assim, se for explorar bem um jornal. E renderia aulas fantásticas, assim, de fazendo esses recortes, essas escolhas, né, que aí tem mais de 10 teses e dissertações, fora os TCCs, dedicados a temas específicos, né, mas muitos, hoje, pensando em termos de trajetórias, né, e foi uma das coisas que eu me desafiei a fazer, porque muitos textos, muitos trabalhos falavam de forma mais ampla, e poucos tinham focado... Tá, mas quem eram essas pessoas, né? Quais eram essas histórias para além do jornal?
Então, isso também é bem bacana de a gente investir, né? Mostrar que eram pessoas que tinham trajetórias múltiplas, né? Caminhos diversos, mas que por conta do racismo, tiveram que lutar coletivamente, né? Produzir uma luta conjunta e andar juntos, né? Acho que uma das lições também é essa, de que o racismo homogeneiza as pessoas negras e as obrigam a não andar só, né? De andarem coletivamente, de terem sociedade, de terem enfim, jornais que as defendessem, como ele disse lá no começo, né? A defesa de nossa classe. Então, ele também se colocava nesse lugar de denunciar, de ser uma tribuna pública, de não aceitar calado, né, tudo isso que acontecia e tentar mudar de alguma forma a situação. E a educação era o caminho a ser trilhado, né, para isso. E ainda é, né, Melina? E ainda é. Tá. Muito obrigada, Melina, por essa aula maravilhosa, assim, né? A gente sai daqui com muita vontade de ler o exemplo, de manusear o jornal e de ter nas mãos também essa publicação que vocês estão fazendo aí. Espero que chegue logo às nossas mãos. Muito obrigada. Aí sigam no Instagram, @jornal O Exemplo, que a gente tem publicado algumas coisas lá do projeto, algumas biografias, algumas coisinhas que vão depois entrar nesse material. Agradecemos muito a participação da Melina Perussato na segunda edição do Hora do Trampo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e também de seguir a página no Instagram, tanto do Hora do Trampo quanto do jornal O Exemplo. Muito obrigado e até a próxima!